Gente, boa tarde. Estou vendo uma plateia jovem e de esquerda, porque está todo mundo na esquerda e ninguém na direita. Doutora Andréia, muito prazer. O meu nome é Rodrigo, eu sou publicitário, trabalho como analista de dados numa empresa de criatividade em Lisboa, que também tem sede em Madrid, se chama Lola, e faço um doutoramento na área das fake news na Universidade de Lisboa. O que eu vou mostrar aqui é um pequeno ensaio que foi feito durante o meu curso, mas que rendeu alguns resultados e tentar instigar novos pesquisadores, novas técnicas de pesquisa que costumam ser chamadas de novos métodos digitais, mas não são tão novos assim. E espero que gostem. Relembrando, o que aconteceu no dia 8 de março, eu acho que todo mundo acompanhou, teve um apagão na Venezuela. Durante esse apagão, hospitais deixaram de funcionar, pessoas morreram esperando hemodiálise, e daí virou guerra midiática no Twitter. O Nicolás Maduro, que é o presidente do país, acusou os Estados Unidos de um ataque hacker contra a maior hidrelétrica do país. Se sabe que a hidrelétrica é tão antiga que não é informatizada, portanto, isso não poderia ter acontecido. Por um outro lado, o Guaidó, que é o presidente interino, contra-atacou, dizendo que era mentiroso. E quando acontece uma situação dessas, começa uma guerra nas redes sociais. Uma guerra completamente polarizada, que ambos os lados vai ter gente mentindo, vai ter gente falando a verdade, vai ter gente apoiando, e pouca gente falando sobre o que realmente está acontecendo, que era um apagão. Vou passar rápido, porque são bastantes lâminas, depois tudo vai estar disponível, é só tomarem nota do meu e-mail. E, como eu estava te falando, no meio desse grande debate que influencia a opinião pública nas redes sociais, é muito comum ouvir a expressão robôs e perfis automatizados. A minha ideia que eu tenho hoje é uma ideia de tentar perceber como esses robôs e perfis automatizados influenciam no debate político, mas eu acho também interessante a gente tentar perceber como é que a gente identifica que uma conta é falsa. Então, vamos olhar para um perfil e ver como é que é mais ou menos um perfil falso. A gente tem ali, a primeira coisa é a data de criação da conta. Quando a gente vê uma conta muito recente, a gente pode começar a desconfiar. Você tem ali uma conta de uma conta criada em julho de 2019, com participação em 250 grupos, por exemplo, sabe? Isso é um indício de ser uma conta falsa. Segundo, é a ausência de perfil. Você entra numa conta, você vê ali, não tem, por exemplo, o banner ali em cima, não tem muito conteúdo, tem superficialidades, sabe? Tem uma meia dúzia de foto. Então, assim, pouca gente entra num grupo, num fórum, para checar a veracidade desses perfis. E, às vezes, é muito simples, basta entrar para ver. E pronto, é mais ou menos assim. Esse é um exemplo de um perfil falso, que eu tirei desse site. Baseado nisso, então, o meu objetivo geral nesse trabalho, que vai estar à disposição de todo mundo, é se a gente consegue, através dos novos métodos digitais, mapear o uso desse conteúdo falso no Facebook. De que forma? A primeira delas é saber se os principais meios de comunicação da Venezuela estão ligados, de alguma forma, através de uma rede de informação no Facebook. Verificar o uso desses robôs ou perfis automatizados dentro dessas páginas que eu escolhi, que é a VTV e Telesur, sendo que uma delas a VTV é uma TV estatal e a Telesur é uma TV que é multiestatal e está presente em vários países. Mas, ao mesmo tempo, embora elas sejam estatais, eu optei por escolhê-las porque, apesar de elas serem donas dos seus próprios perfis, ali é um campo livre de debate. Então, qualquer pessoa pode ir lá e debater. Então, é como se fossem dois universos, onde eu ia encontrar de tudo lá dentro. E depois que eu conseguisse mapear a presença desses perfis falsos, tentar determinar para onde eles apontam e que eles influenciam. Vou passar um pouco do estado da arte para vocês, para mostrar o que tem sido feito nos métodos digitais. São só 2 exemplos, tá?
Isso aqui é uma análise da hashtag Black Lives Matter e como que ela influencia o debate político. Fazendo uma extração de dados em grande quantidade, foi executado um algoritmo chamado Force Atlas 2. E o que faz esse algoritmo? Ele consegue organizar informações com base em algum capital social. E quando eu falo capital social, estou querendo falar o capital social do Bourdieu mesmo. Por exemplo, eu e a doutora Andrea, a gente gosta da página de Rolling Stones e, por exemplo, a gente gosta de tomar café com açúcar pela manhã, e ele consegue mapear isso, e ele identifica que, de repente, nós dois, hipoteticamente falando, somos anarcocapitalistas, pensamos de uma forma mais libertária. Então, ele consegue organizar esses dados baseado em algum capital social e consegue organizá-los. Então, foi mais ou menos isso. E depois eu vou deixar as ferramentas disponíveis. Isso aí foi extraído no artigo com uma ferramenta, os dados numa ferramenta chamada TheCat, e esse gráfico montado numa ferramenta chamada Geph. São ferramentas acadêmicas que estão disponíveis gratuitamente e tem tutoriais na internet. Então, a hashtag, qualquer hashtag que você botar Black Lives Matter ou alguma coisa do gênero, vai fomentar a discussão. E o que a gente vê? Pessoas polarizadas. Se você não tem o centrão, ou se é a esquerda ou se é a direita. E foi isso que esse artigo conseguiu extrair. Pronto, assim, foram 248 mil tweets de 160 mil perfis que apareceram. São grandes quantidades de dados, sabe? Não é uma amostra. Você extrai o que está acontecendo realmente. E você extrai todo mundo, não deixa ninguém de fora. Aqui, na mesma perspectiva, isso aí é um estudo de 2017, que está vendo, durante as manifestações da Rússia, também foram recolhidos dados no Twitter, e foi a mesma coisa, sabe? A cor significa azul é anti-governo, a vermelha é pró-governo e amarelo mais neutro. E a gente consegue ver que não tem neutralidade. Ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você está contra ou a favor. Eu sou brasileiro, o Brasil vive a mesma coisa, não tem centrão. E se você dizer que é centrão, eles vão dizer que você é um isentão. Pronto. Então, assim, esses são os métodos digitais. Tá? Quando a gente está falando de métodos digitais, também é importante refletir sobre a particularidade de cada plataforma. Eu mostrei aqui dados do Twitter e minha pesquisa é do Facebook. Por quê? Porque é mais fácil a gente extrair dados do Twitter, porque eles têm uma API muito mais aberta do que do Facebook, que fechou 3 semanas atrás. Só que essas API, ou API, como quiserem chamar, elas abrem e fecham o tempo todo, e as políticas das plataformas também se alteram o tempo todo. Então, via de regra, quando você tem a possibilidade de ele estar aberto, extrai o dado. E é assim que a gente costuma trabalhar. A extração de dados é exatamente isso que eu estava falando. Não há necessidade de ser um mega programador para aceder a esses dados. Há ferramentas acadêmicas gratuitas que fazem esse papel de intermediar. Eu usei para esse trabalho uma ferramenta chamada NetVis, e isso me poupou muito tempo, porque eu não precisei ter uma curva de aprendizagem para aprender a programar e extrair esses dados. Mas tem, por exemplo, o TheCat para Twitter, tem o YouTube DataTools para o YouTube, são todas disponíveis gratuitamente, e elas acessam a API direto e te extraem um dado bruto em grandes quantidades. Baseado nisso, eu não inventei categorias, tá? Eu peguei de um outro artigo. Eu recolhi dados dos últimos 1000 posts de cada uma das páginas do Facebook. Então, foram planilhas assim, de 250 mil linhas. E através dessas planilhas, eu tentar ranquear de alguma forma os comentários que mais apareciam, e isso foi muito simples, foi Excel e uma planilha dinâmica, e depois esses comentários que mais aparecem, tentar determinar a valência deles, se era um comentário agressivo, brando ou neutro, ou se possível determinar, e se era um comentário de apoio ou oposição ou neutro. Foi bem simples. Como ponto de partida, a primeira coisa que eu fiz foi traçar a rede desses 2 meios de comunicação, rede grau 1 e grau 2, e isso me deu uma segurança, porque eu vi que não tinha nenhum grande influenciador nos meios de comunicação, além deles mesmos. Então, você tem ali a rede da Telesur e da VTV, extraída em grau 1 e grau 2, significa a própria rede e a rede dos seguidores, e pude perceber que eles não têm conexão nenhuma. Então, isso me deu segmento assim, para poder continuar a focar nesses 2 meios de comunicação. O que aconteceria se, por exemplo, aparecesse um nó maior? Assim, eu teria que abrir
um outro grupo de dados e extrair, além da Telesur e além da VTV, um outro grande nó, que era, aliás, um grande campo de debate. Isso aqui é teoria de rede, é simples de aprender. Significa que quanto maior o nó, maior é a relevância dele dentro de uma rede. Quanto mais perto um nó está do outro, mais rápido a informação está circulando. Por exemplo, isso aqui, ó, essa informação circula muito mais rápido desse ponto para esse do que desse ponto para esse. Simples assim. E quando eu extraí o dado me veio como isso, uma tabela como essa, onde eu pude identificar o ID, quem fez o post, qual era o comentário, a mensagem dele, só que essa tabela aqui, ela teve 250 mil linhas. Basicamente, o que eu fiz, então? Eu extraí esse dado, eu criei uma tabela no Excel, aliás, a tabela já existe, mas eu criei uma outra página, e usei um recurso chamado Pivot Table para ver quais são os comentários que mais se repetiam. Porque se eu visse que um comentário se repetia 1000 vezes, eu vou dizer, olha, isso é um indício de um perfil automatizado. E por que eu não fiz uma amostra e fiz uma planilha dinâmica? Porque daí eu vou direto onde que eu quero. Em vez de pegar uma amostra de 1000 comentários em 250 mil, não, eu ranqueio, e daí eu vou direto. E daí eu analiso com base naqueles comportamentos que foi determinado antes, e entro no perfil e verifico se ele tem as características de bots. E aqui tem um exemplo do que aconteceu. Eu peguei um comentário que se repetia 450 vezes, que é desse perfil que é o hugocolmenares.71, 75. E vi que o comentário se repetia mais de 450 vezes. Eu pensei, tá aí o bot, vou lá ver. Tinha todas as características, imagens genéricas, pouca informação sobre ele, um perfil não tão recente, mas com muita atividade, todas elas focadas na política. E, sendo isso, esse é um exemplo de planilha, eu fiz pelo menos com os 40 que mais repetiam, e daí usando uma ferramenta chamada HAL Graphs, que é uma ferramenta do Instituto Europeu, não, da Universidade de Milano, de um laboratório que era, não sei, não lembro, mas é uma ferramenta gratuita chamada HAL Graphs, depois todo mundo entra, e ela me auxiliou para tentar traçar para onde é que esses robôs estavam apontando. Pronto, assim, o que a gente pôde ver? Quando há bots, eles de todos os lados, e eles são tanto contra e a favor. Então, basicamente, assim, isso teve a seguinte discussão. A discussão ela também é polarizada, tanto quanto no Brasil. Assim como no Brasil, e assim como um país de discussão polarizada, você vai ver tanto gente contra esses regimes, mas você vai ver muita gente a favor. Tá. E para minha surpresa, os dados saídos na Telesur, pude perceber que tem muita gente que apoia o Maduro. E só consegui fazer isso extraindo dados de todo mundo e, pronto, ranqueando e ver o que eles realmente estão pensando. Depois de extrair uma planilha de 250 mil linhas para cada um dos meios de comunicação, em todos os 250 mil comentários não teve um que dizia a palavra apagão. Tá? Ou é para defender o governo ou é para atacar. Conclusão, constatar se os meios de comunicação da Venezuela estavam conectados foi o ponto de partida, e como eu estava falando antes, isso me deu segurança para seguir adiante e não ficar procurando outros meios de comunicação. Gente, quando a gente vê muito artigos sobre Big Data e redes de informações, geralmente essas redes são o resultado final. No meu caso, a rede ela foi um ponto de partida.
Sim, obviamente, verificar esses perfis, assim, deu para entender pelo menos para onde é que eles estão apoiando e para onde é que eles estão atacando. E a crescente popularidade de pesquisadores que trabalham com Big Data também é um reflexo dessa nova realidade, onde as redes sociais e virtuais não estão mais separadas, porque uma rede deixou de ser virtual e passou a ser real. A gente viu isso agora nas últimas eleições, que os presidentes estão sendo eleitos por redes sociais. Sabe, aquele antigo jeito de se fazer política, com macarronada, pintar muro de casa e dar festinha, isso não existe. Hoje é botar dinheiro em rede social e inflar a opinião pública. E a última conclusão, o uso dos métodos digitais de forma clara, organizada e compreensível contribui para o maior incentivo dessas práticas, fazendo surgir um novo rótulo entre os pesquisadores, os cientistas de dados, com habilidades técnicas para resolver problemas. Gente, eu estou vendo aqui um monte de pessoa jovem, pesquisadora, e que muitas vezes tem dificuldade para conseguir dados, e não tem tempo, e o que eu queria plantar aqui com essa discussão é tentar plantar uma sementinha na cabeça de vocês de uma nova forma de pesquisar. Esse é o meu e-mail, vocês podem tomar nota, vocês podem mandar e-mail, eu mando um tutorial para vocês como é que vocês extraem todos esses dados. Eu adoro falar sobre isso. E eu vou estar aqui fora tomando café. Quem quiser falar também, é só chegar, sou super acessível. E é isso, gente.